O que você faria se existisse uma bebida ou uma fórmula que lhe desse imortalidade? Você beberia? E se fosse muito caro, estaria disposto a pagar? Juntaria o dinheiro a qualquer custo para alcançar a imortalidade? A grande maioria das pessoas beberia esse líquido misterioso com o objetivo de alcançar a imortalidade. Mas existem alguns que acham que a vida eterna seria tediosa. Você não teria pressa para fazer algo, sabendo que tem imortalidade para fazer depois. Imaginar várias pessoas pensando dessa mesma maneira tornaria a vida chata e enfadonha. Talvez o fato de saber que nossa vida é finita, que podemos morrer a qualquer momento, é que nos faz valorizar cada segundo de nossas vidas, a se aventurar naquilo que parece impossível, a querer superar nossos limites. O desejo de viver para sempre não é uma exclusividade de quem nasceu no último século. Na verdade, durante vários séculos, cientistas de diferentes lugares do mundo têm investigado formas de atrasar o envelhecimento. A obra literária mais antiga que se tem registro é a Epopeia de Gilgamesh. Ela foi escrita pelos sumérios por volta do ano de 2000 a.C. Esse poema épico narra a vida e os feitos do rei da cidade suméria de Uruk, na sua jornada em busca da imortalidade. Ou seja, no mínimo há 4.000 anos, o homem tenta alcançar a imortalidade. Será que estamos mais perto hoje do que estávamos naquela época? Será que a ciência algum dia vai levar a humanidade à imortalidade? Primeiro precisamos entender, por que nós morremos? Podemos dividir em 3 grupos as circunstâncias que nos levam a morrer: doença, trauma físico e o envelhecimento. Quando o assunto é doenças, é nítido o avanço da ciência para buscar curas, tratamentos e formas de aliviar os sintomas das doenças. Desde o século XVI, a ciência moderna, com o objetivo de prolongar a vida, tem aumentado a expectativa de vida das pessoas no mundo todo. Nos anos 1800, essa expectativa não passava dos 35 anos de idade. Nos anos 1900, chegava a 40 anos em países europeus. Já nos anos 2000, ultrapassava os 70 anos em boa parte dos países do mundo. Apenas como comparação, em média, no ano 1000, dificilmente o homem passaria dos 24 anos. 1/3 dos recém-nascidos morreria no seu primeiro ano de vida, e mais uma grande parte dos sobreviventes sucumbiria às doenças, pestes, fomes e epidemias. Esse aumento significativo na expectativa da vida humana se dá, além dos avanços da medicina, a redução da mortalidade infantil, melhores padrões de vida e menos guerras. Assim, podemos concluir que a ciência realmente aprendeu várias maneiras de prolongar a vida das pessoas. Mas, mesmo com todo esse avanço, ainda é difícil imaginar que, em algum momento, estaremos seguros de toda e qualquer enfermidade, considerando que novas doenças podem surgir, e surgem o tempo todo. Mesmo porque a erradicação de doenças não depende somente do avanço da ciência. Depende da adesão das pessoas a vacinas, aos tratamentos e a outras medidas protetivas. Então, no futuro próximo, não conseguimos, por meio da ciência, vislumbrar um mundo totalmente sem doenças. A segunda circunstância que levam as pessoas à morte é os traumas físicos decorrentes de acidentes ou de situações onde houve intenção de alguém. Nesses casos, depende mais dos indivíduos do que da ciência. A ciência até evoluiu e construiu carros mais seguros, mas se você anda em alta velocidade, por exemplo, não respeita as leis de trânsito, você provavelmente vai morrer bem antes da sua expectativa de vida. E pode levar junto alguém inocente que, às vezes, mesmo estando dentro da lei, não consegue evitar o acidente. E a terceira circunstância que leva a pessoa à morte é o envelhecimento. Existe um grande número de cientistas focados nesse ponto. O objetivo é achar uma tentativa de retardar ao máximo, ou, para os otimistas, de interromper o envelhecimento. O lendário cientista Leonard Flick fez uma descoberta notável no início dos anos de 1960. Naquela época, enquanto realizava experimentos com células humanas, ele descobriu que nossas células só podem se dividir por um número limitado de vezes. A pesquisa foi feita com células individuais, mas constatou algo dramático: os humanos não podem viver para sempre. Leonard descobriu que as células simplesmente param de se dividir após atingir entre 40 e 60 ciclos de divisão. Nesse ponto, elas entram em uma fase chamada senescência, ou
envelhecimento e, eventualmente, morrem. O número de divisões que uma célula pode realizar é conhecido como limite de Hayflick. E por que essa descoberta foi tão inacreditável? Porque antes dos experimentos de Hayflick, o pensamento na comunidade científica era bem diferente. Muitos cientistas acreditavam que as células poderiam se dividir indefinidamente, e até faz sentido eles pensarem assim. Pense no seguinte: toda vez que temos um filho, ele herda a célula do pai e da mãe, que herdaram dos seus pais, e assim sucessivamente. A mesma célula parecia vir do bisavó, do avô, do pai que passa para o filho, que vai passar para o neto. Então, alguém provar que a célula morre foi algo surpreendente. Além disso, no início do século XX, Alexis Carrel, ganhador do Prêmio Nobel da Medicina em 1912, afirmava ter cultivado células que continuaram a se dividir por décadas, sem sinais de declínio, em seus laboratórios. Vamos destacar uma triste observação. Em 1980 foi publicado um artigo que Jan Witkowski explicou que provavelmente as células imortais de Carrel foram discretamente reabastecidas, sem o conhecimento do cientista, por membros de seu laboratório, que estavam ansiosos para manter o chefe satisfeito. É possível que Carrel tenha morrido sem saber que sua equipe de laboratório alterou o resultado de sua pesquisa. Mas, voltando ao assunto, o limite de Hayflick levantou um enigma intrigante para a ciência. Como uma célula microscópica consegue saber quantas vezes se dividiu? Em outras palavras, como uma célula pode calcular quantos anos ela tem? O próprio Hayflick não encontrou uma solução para isso. Mas, algumas décadas depois, outros cientistas descobriram. A resposta está em nosso DNA, mais especificamente na sequência de DNA nas extremidades de nossos cromossomos, chamadas de telômeros. Os telômeros funcionam como uma proteção ao nosso DNA. Quanto mais vezes uma célula se divide, e ela faz isso para regenerar tecidos e órgãos, o tamanho dessas pontas do cromossomo diminui. Chega um momento em que os telômeros estão tão pequenos que a célula não consegue mais se dividir, atingindo o estado de senescência, ou velhice. É nessa hora que vamos perdendo a capacidade de reparar nosso organismo e caminhamos para uma deterioração sem volta do corpo. Para entender melhor como isso funciona, imagine uma criança com 300 ml de leite transferindo todo esse leite de um copo para outro. Toda vez que ela completa a transferência de um copo para outro, ela percebe que um pouco do leite derramou na mesa, e no final não tem mais os 300 ml de leite. Então, ela completa com o que falta com água, e volta a ter 300 ml de líquido. Ela repete esse processo várias e várias vezes, sempre completando com um pouco de água o restante que falta para completar os 300 ml. Concorda que vai chegar um momento que aquele líquido vai ficar tão aguado que vai deixar de ser leite? Do mesmo modo, nossa célula nunca copia 100% a si mesma, e a enzima telomerase é como a água que completa o leite. Assim como o líquido fica cada vez com menos leite, a célula não consegue copiar todos os seus cromossomos. Logo, a cada cópia, os telômeros ficam cada vez mais curtos. Os cientistas têm explorado a possibilidade do comprimento dos telômeros ser a fonte da juventude. Porém, ninguém descobriu uma maneira de manter os telômeros longos, e não está claro se isso realmente ajudaria de fato. O limite de Hayflick significa que realmente não podemos ser imortais? Não podemos ser precipitados em responder essa pergunta. Há ainda um outro campo de estudo que tem levado alguns cientistas a acreditar que pode ser o caminho para a imortalidade, que são as células-tronco. Alguns tipos de células-tronco podem produzir novas células que poderiam repor nossas células velhas. Essas células surgem na fase embrionária, antes mesmo do nascimento, e não se transformam em uma célula específica. Por serem capazes tanto de se reproduzirem quanto de se especializarem em outros tipos de célula, elas podem reparar tecidos danificados e participar do tratamento de uma série de doenças. Talvez algum dia tenhamos a tecnologia para substituir nossos órgãos por novos, possivelmente cultivados em laboratório. Mas, sem substituir nossas partes, estamos todos envelhecendo. Mesmo que sejamos capazes um dia de anular o envelhecimento humano, o que é por si só bastante complexo e difícil de acreditar, a imortalidade completa é totalmente inalcançável, pois doenças e traumas físicos são quase impossíveis de serem evitados.
No momento, devemos agradecer ao avanço da ciência que nos permitiu aumentar a duração e a qualidade de nossas vidas. Mas ainda cabe a cada um de nós as escolhas do modo como levamos a vida. Ainda não somos imortais, mas nada impede de vivermos uma boa vida desde já.